Salmo 124, eu vou ler esse salmo, que diz assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor que nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos orar. Senhor, como é precioso, Pai, a bênção da salvação em Cristo, Teu Filho amado. Como é preciosa, ó Pai, a intimidade do Senhor, como Deus Supremo, excelso, glorioso, que nos dá o privilégio, através do Teu Filho, de estarmos na Tua presença. Aceite o nosso louvor, a nossa gratidão, e nós imploramos para que, mais uma vez, o Senhor esteja nos ensinando através da Sua palavra, e tudo seja conduzido pelo Teu Espírito, tanto na minha vida que falo, como na vida dos irmãos que ouvem, a fim de que seja a fidelidade do entendimento da Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, esse aqui também acho que pode desligar. Ok, estamos aqui caminhando no nosso tema desde o começo do ano, que é curando as feridas do coração, ou o tratamento daquelas situações que nós vivemos e que trazem consequências para a nossa alma, para a nossa convivência com Deus, conosco mesmo, com as pessoas que nós nos relacionamos e tudo mais. O que temos visto até aqui é que Deus nos apresenta a si mesmo como nosso conselheiro, como aquele que fala ao nosso coração. E vimos que Ele usa muitas ferramentas. A principal delas é a Sua palavra, que pode ser compreendida através do Espírito dEle, que nos dá entendimento. Nós vimos que Deus usa conselheiros humanos, e nós precisamos ver quais são os critérios desses irmãos, para que eles possam ter essa função sobre a nossa vida, mas a principal delas, a fidelidade às Sagradas Escrituras. Hoje tem uma frase aqui nesse texto que nos chama muita atenção, que diz: o nosso socorro está no nome do Senhor. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre o nosso socorro, ver da ação de Deus, e quando Ele age por causa dEle mesmo, no poder dEle mesmo. Ok, estamos em escola dominical, a qualquer momento você pode se manifestar, só peço que você espere o microfone quando você se manifestar, chegar até você, tá bom? Ok. Quantos aqui assistiram às Olimpíadas? Pelo menos alguns flashes. Praticamente quase todos, né? Talvez você não viu na hora, mas você viu reportagens, textos escritos. E eu creio que, eu posso estar errado, mas a pessoa da delegação brasileira que mais se destacou foi uma menina chamada Rebeca Andrade. E eu tive a oportunidade de ver todas as atuações dela. Aquelas que ela foi sensacional, aquelas que ela deu um passo para lá, outra para cá, errou, e aquela coisa toda. Quando a gente vê esse tipo de pessoa trabalhando ali, fazendo aqueles exercícios todos, a gente fica pensando que até tem uma certa facilidade, né?
Elas fazem, aquelas pessoas fazem parece que com tanta naturalidade, aqueles pulos todos, e aqueles gestos de levantar os braços e rodapiar em meio a traves, a pedaços de coisas que são usadas para movimentação, o pulo sobre um negócio que eles chamam de cavalo, e aquela contorção toda do corpo, e a gente fala, nossa, como é belo. E quanto mais perfeito aquilo está, parece que mais fácil é. Mas é justamente o contrário. A ideia ali é de provas onde são competidas, que você se alinha para fazer, mas baseado em muita preparação. Prepara-se uma vida para uma apresentação de 1 minuto. Às vezes 20 segundos, às vezes muito menos que isso. Onde se busca a perfeição. O que a gente percebe é que aquelas pessoas que têm aquele impressionante equilíbrio, coordenação, talento, só estão baseados nessa capacidade esportiva, atlética que eles têm, mas não é. Além disso, tem que ter muito treino, muita preparação. Cada um daqueles movimentos só é possível se o corpo estiver completamente pronto. E a mente também. Eu vi um atleta brasileiro que é um destaque no atletismo, a corrida. Ele passa por obstáculos, ele foi um destaque durante todos os eventos antes da Olimpíada. E quando vieram as eliminatórias, ele não saiu tão bem assim, apesar de ter ido até o fim. E foram entrevistá-lo, ele disse, nossa, eu estava prontinha, mas hoje eu não estava bem. Eu fiquei pensando, como assim? Eu estou prontinho, eu me preparei, mas eu não estava bem. Alguma coisa me incomodava. Naquele dia, algo que não era o físico, tirava ele da plenitude da sua capacidade atlética. Ele se referia ao emocional. E ele diz, hoje não foi meu dia, mas na próxima eu vou fazer todo o esforço para estar tudo bem. Interessante, às vezes, mesmo preparando, mesmo assim, na hora que eu vou enfrentar o problema, eu ainda tenho algumas limitações. Essas coisas do coração, da vida, que atingem a nossa alma, a nossa história, o nosso dia a dia. Nada daquilo é fácil. E isso não acontece por acaso. Por quê? Porque existe uma incrível quantidade de prática. Isso se chama preparação. A preparação para o exercício correto significa que exige prática. Eu estou falando tudo isso para fazer uma relação entre isso e nós, crentes no Senhor Jesus. É a mesma coisa. Nós precisamos nos conscientizarmos que nós precisamos estar prontos. Prontos para quê? Para tudo. Mas tem coisas que a gente não se prepara, elas simplesmente acontecem. Mas você sabe que pode acontecer. Quando o luto entra dentro de uma casa, é uma situação tremendamente difícil. E por mais que você esperasse aquele luto de alguém que você conhece, que você ama, que é da sua família, do seu convívio, aquilo quando acontece mesmo, você sente muito. E aí você diz assim, ninguém está preparado para isso. Todos nós dizemos isso. E é uma verdade. Mas até que ponto? Coisas desafiadoras na nossa vida, elas exigem preparação prática. Coisas importantes precisam ser ensaiadas. Eu numa situação dessa. E isso tem a ver com a nossa vida espiritual, como eu disse para vocês.
E existe na Escritura algumas verdades que são ditas pelo Senhor através desses homens inspirados, que são elementos, verdades específicas, que são importantes o suficiente para que eu precise repetir indefinidamente, continuamente, para que eu esteja pronto para o pulo, para a barreira e para a fita de chegada. Existem algumas ideias que vêm à nossa mente e que a gente tem que colocar diante de Deus e dizer: é assim mesmo que eu estou me preparando para viver a vida que o Senhor me deu. Quando você chega para alguém e diz: eu gosto muito de você, meu amigo. Você é um amigo especial. Eu amo você, eu amo a sua família. Quando nós dizemos coisas dessa natureza, acontece porque eu estou orgulhoso daquela pessoa. Eu olho aquela pessoa e vejo que ela é preciosa por ter uma vida que demonstra equilíbrio e que é bom conviver com essa pessoa. Ela acrescenta alguma coisa para mim. E assim eu posso aplicar isso que eu estou dizendo a vocês muito. Esse salmo aqui é um salmo de romagem. Não sei se vocês sabem o que significa, eu creio que sim, porque nós já expusemos os salmos de romagem. Eram salmos usados para o povo quando iam para Jerusalém, para o templo. E a ideia bíblica é de subir, porque Jerusalém é uma região um pouco mais alta do que aquela região. Quando eles subiam para Jerusalém, para aqueles festivais religiosos, as festas religiosas que aconteciam naquele lugar. E vinha gente de tudo quanto é lugar, que era povo de Deus, e eles, no caminho, eles iam cantando. Esse canto não era simplesmente para as pessoas saberem: ali está indo um grupo de crentes judeus que creem em Deus que estão indo. Não é só para isso. Eles estavam se preparando para a festa. Os cantos de romagem, eles eram cantos onde aquelas pessoas estavam espiritualmente se preparando para algo que era extremamente importante. Então, os cânticos, eles têm letras que preparam o adorador, que preparam aquelas pessoas com verdades que são relembradas, importantes para que quando eles chegassem diante de Deus e tivessem que fazer aquela prática religiosa, espiritual, aquilo fosse feito de maneira correta. Então, se você der uma olhada nos cânticos de romagem, você vai ver que eles são instrutivos, eles são afirmações nas músicas que apontam para verdades que precisam ser colocadas no coração. Era como se fosse uma preparação do coral para uma apresentação solene. Nós temos um coral aqui. E quando esse coral se prepara, eles cantam, repetem, vê um erro, muda, faz cada voz e aquela coisa toda. Eles se esforçam, eles preparam as suas vozes para cantar. Existem exercícios de aquecimento, de preparação, e vai para que exista uma apresentação. Quantos minutos? Alguns. Mas o grande interesse de cada um deles e do grupo é que a apresentação como um todo seja exatamente aquilo que deveria ser. Ninguém quer errar, ninguém quer destoar do conjunto. E tudo é harmonioso, apesar de cada um fazer uma voz. Apesar de haverem as curvas da voz e da leitura musical, aquilo tem que ser bem feito. É o ensaio da vida de um conjunto que tem um alvo. Vamos pensar mais ou menos assim a nossa vida. Muitas vezes a gente ensaia um bocado de coisa para alguma coisa específica na vida da gente. Uma delas é a nossa vida com Deus. E a nossa vida com Deus enfrentando problemas. Enfrentando ansiedades, depressões, tensões, temores.
Medo. Você sabe como que você precisa da ajuda de Deus? Você tem noção de que você precisa de Deus? Você sabe que você precisa ouvir e lembrar, porque haverá um momento em que precisarão daquilo que você aprendeu para colocar em prática. Vocês sabem disso? Pode haver na sua vida momentos de encorajamento para que você esteja pronto para aquele momento que você está vivendo agora. A pergunta é: você precisa da ajuda de Deus para que tudo possa ser enfrentado? E essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Precisamos? É necessário Deus na nossa vivência, não só nos problemas, no dia a dia? Para que haja um conjunto completo de coisas segundo Deus? Isso é algo que a gente precisa ter como convicção para entrar nesse texto. Para que a gente possa aprender como receber a ajuda do Senhor. Como aceitar a ajuda do Senhor. A primeira coisa que o texto traz no verso 1 e no verso 2 é que nós precisamos preparar a nossa expectativa, ensaiar a nossa expectativa. Hoje vamos começar a ensaiar a cantata do Natal, para aquela apresentação naquele dia específico. Ok, eu preciso ensaiar para que eu tenha uma esperança de que aquilo seja bom. Eu preciso ensaiar a minha esperança em todos os aspectos da minha vida. Eu quero ser encontrado fiel diante de Deus. Como é que você faz para isso acontecer? Como é que você ensaia e vive para que isso venha a acontecer? Eu quero saber a palavra certa para educar o meu filho, na hora dele buscar um companheiro, uma companheira para a vida dele. Como é que você prepara para que isso aconteça de maneira plena? Como é que você ensaia essa expectativa sua do acontecimento? Eu preciso disso. O texto no verso 1 diz assim: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os inimigos nossos se levantaram contra nós. A mensagem dos 2 primeiros versículos aqui é simples e é repetida. Mas não confunda a mensagem óbvia e sua dupla ênfase que ele traz aqui no texto. É algo que é importante. Não é algo que você deve descartar. Essa pergunta tem que ser considerada. Essa colocação, essa mensagem precisa ser observada. Lembre-se o seguinte, que às vezes são aquelas verdades simples que são mais úteis para a nossa vida. Mas elas são tão simples que nós negligenciamos. A gente deixa para frente. Ou a gente não se prepara para aquilo. Eu não dou atenção. Você quer se casar? Você tem que se preparar. Porque haverá situações que devem ser enfrentadas. Você quer orientar o seu filho para o casamento? Agora é a sua função para com o seu filho. Você quer que o seu filho seja um cidadão brasileiro, modelo, que as pessoas vejam, essa é uma pessoa íntegra dentro do nosso contexto. Você precisa se preparar para ajudar o seu filho nisso. E é exatamente nessa coisa simples do dia, da vida, da experiência, que o texto traz ênfase. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. O que o salmista está fazendo nessa música, porque isso aqui é uma música cantada, ele está celebrando a maneira como o Senhor cuidou do seu povo. Ele está mostrando a maneira como Deus cuida daqueles que são seus.
Quem sabe o salmo poderia ter sido escrito assim: o Senhor estava ao nosso lado. Ok. Outros salmos dizem assim. Por exemplo, Salmos 118. Abre a sua Bíblia. Versos 6 e 7. O salmista diz: o Senhor está comigo, eu não vou ter medo. O que é que alguém pode me fazer? Tipo, o Senhor está aqui, eu sei que Ele está aqui, não vou temer ninguém. Verso 7. O Senhor está comigo para me ajudar, por isso eu verei a derrota dos meus inimigos. O Senhor está comigo. Se não fosse o Senhor que estivesse do meu lado. A pergunta do Salmo 124 era assim, mas esse Salmo 118 é: o Senhor está. No Salmo 23, que é um belo salmo, que a maioria de nós sabe de cor, no verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum ou algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu sei que o Senhor está comigo. De novo, o salmista está fazendo uma afirmação, Ele está agora comigo. Um último texto que a gente pode ver, e tem outros que os escritores inspirados por Deus mostram, dessa presença de Deus, Salmo 34, verso 18. Ele diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Perto está, Ele está aqui. Então, esses salmos, como o Salmo 124, eles destacam a importância espiritual da proximidade do Senhor diante de problemas. No Salmo 118, o problema são aqueles que odeiam, o salmista está dizendo. O Salmo de número 23, o problema é o vale da sombra da morte. No Salmo 34, é o peso da dor. Em cada um desses momentos, Deus está presente. Mas Ele está presente naquele que considera Deus como seu Senhor. E é interessante que no Salmo 34, ele fala da sua dor. Está com o espírito oprimido. Bom, qual é a causa específica por trás do Salmo 124? Eu acho que é importante a gente entender essa situação de qual a causa específica. O fio que conduz para o Senhor estar ao nosso lado é algo ruim. Vocês perceberam? Em todos os textos, Deus está comigo porque eu estou vivendo uma situação ruim, algo assustador, ameaçador, que causa medo, amedrontador. Em todos esses textos, a observância é: Deus está comigo porque existe uma dificuldade. Eu lembro nesse momento. E algum tipo de problema entra na história, na vida nossa, onde a presença do Senhor é essencial. Talvez eu possa dizer isso de uma outra maneira, até melhor. Quando nós estamos com problemas, nós nos lembramos o quanto nós precisamos da ajuda do Senhor. Eu vivo a minha vida naturalmente, mas quando alguma dificuldade vem, o que eu faço? Automaticamente, o Senhor está comigo. Eu preciso do Senhor. Se não for o Senhor, não vai ter jeito. Se Ele não agir, não tem cura. Se Ele não agir, meu coração vai continuar sangrando. Se Ele não agir, meu relacionamento com alguém não vai ser restaurado. Se Ele não agir, eu vou continuar na infidelidade. Se Ele não agir, ou seja, eu lembro de Deus na hora do momento difícil.
As dificuldades da nossa vida, irmãos, elas apenas revelam a extensão da nossa necessidade. E eu creio que essa é uma das explicações porque quando Adão e Eva pecam, Deus passa a permitir essas dificuldades sobre as nossas vidas como consequência do pecado. Estou diante da morte, preciso de Deus para não acabar tudo aqui e para eu ir para o céu. Eu estou doente, eu preciso do Senhor me curar. Deus está historicamente tratando a relação do homem com Ele através das dificuldades. Olhe de maneira diferente para as situações que você vive. O nosso problema é que tendemos a esquecer nossa necessidade da ajuda de Deus até que os problemas venham. E aí eu não preparo. E aí eu não ensaio. E aí eu não fortaleço meu corpo para fazer os movimentos corretos. E aí tudo sai de maneira estabanada. Totalmente fora daquilo que seria o ideal para você passar por todos os desafios. Aqui no Salmo 124 está o conceito que nós podemos dar como certo. O Senhor está sempre nos ajudando. Não só quando eu olho para o problema. Mas ao mesmo tempo eu preciso ensaiar, eu preciso preparar, sabendo que Deus está ao meu redor, quando vem o problema. Eu preciso aprender com Deus como viver como filho de Deus. Em todo momento. Mesmo quando eu não estou enfrentando aquele problema específico. Enquanto eles estão indo para o templo, ali, naquele momento, eles estão cantando um salmo, como um lembrete de quem eles são, e como eles não teriam conseguido chegar àquela situação de ir para o templo adorar, se Deus não estivesse com eles. Eles só estão naquela situação de adoradores naquele momento, porque o Senhor é com eles. O Senhor ajuda-os. Queridos, quando a gente está aqui tratando sobre a questão dos sofrimentos humanos que afetam o seu coração, a sua alma, e que o Espírito de Deus é que trata, muitas vezes nós temos visto que o que a gente quer é ter dias bons. Mas Deus, em vários momentos, Ele quer que eu tenha dia difícil. E Ele é sábio. Aí eu vejo alguns textos que dizem coisas como, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você lembra desse texto? E aí na hora da avalanche, do turbilhão, aí você lembra desse verso e fala, Senhor, está difícil agora citar esse texto tranquilamente. Mas independente de você estar tranquilo ou não, isso continua sendo a verdade de Deus. E você precisou exercitar essa mensagem dentro do seu coração para você entender isso. Caso contrário, você se revolta contra Deus. Você se revolta contra a situação. Você se revolta contra o mundo. Você se revolta contra tudo. E ao invés de você crescer em meio às adversidades, ao invés de você perceber a ajuda do Senhor, você começa a viver como alguém que vai contra Deus. Porque você não se preparou para compreender o que significa todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todos os anos eles iam para a peregrinação e eles decoraram essas músicas e eles iam cantando essas músicas que faziam-nos lembrar quem é Deus. Olha só a metodologia, nós vamos lembrando das dificuldades e lembrando que Deus é a nossa ajuda para que a gente possa chegar lá e glorificar a Deus por tudo.
por tudo, por todas as coisas. O texto não está argumentando a ajuda de Deus. Ele não explica a ajuda de Deus. Mas é um testemunho da ajuda de Deus na forma de uma canção. Eles estão falando, Deus ajuda, nós sabemos disso. E sabe como Deus ajuda? E aí eles começam a falar sobre esse assunto. Eles estão relembrando, eles estão ensaiando a mente e o coração deles para viver um momento de adoração, porque mesmo nos momentos das dificuldades, Deus esteve ali. Essa música é vigorosa, ela é tão confiante, é uma música tão cheia do que só pode ser chamado de realidade, que muda fundamentalmente nossa abordagem, as nossas perguntas para Deus e a nossa adoração. Nós somos convidados, quando lemos esse texto, a fazer a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas chegam tão abatidas para um aconselhamento, tão angustiadas, que elas não conseguem olhar para Deus, para a sua palavra. Eles não dão conta de ler a Bíblia, eles não dão conta de olhar para Deus orando, eles não dão conta de olhar para Deus lembrando, porque o problema se tornou maior do que Deus. E eu desvio os meus olhos de Deus para o problema, e me esqueço quem é Deus. E muitas vezes a abordagem do conselheiro é fazer o indivíduo perceber que nada foi perdido de essencial na sua vida. Nada. Eu e você precisamos disso. Eu preciso entender que Deus continua ao meu lado. Ele está aqui. Ele não foi embora. Quem não está falando com ele é você. Ele está prontinho para te ouvir. Ele está prontinho para te responder. Ele está pronto para te acalentar. Ele está pronto para que você se lembre das coisas maiores. Ele te salvou. Ele te deu fé. Esse Deus mandou Jesus para morrer na cruz em seu lugar. Ele colocou o Espírito Santo na sua vida. Ele já te deu vários presentes. Sua vida, sua existência, sua fé. Ele te deu família, Ele te deu situações, Ele te deu benefícios. Ele te deu a Ele mesmo. E você está permitindo que as situações sejam maiores do que Deus e aquelas verdades da ação de Deus eficazes sobre a sua vida. Então, eles estão andando em direção a Jerusalém, e o que eles estão falando? Nossa, Deus está ao nosso lado. Ah, se não fosse Deus. Vamos fazer a mesma coisa. Lembrar dos momentos e as circunstâncias que o Senhor esteve mostrando que Ele esteve conosco. Quais são os desafios, as dificuldades que você enfrentou em que você viu a ajuda de Deus na sua história? Nenhum de nós aqui é novinho a ponto de dizermos somos crianças. Nós somos jovens para cima. Nós já temos história, e certamente você sabe de momentos e de eventos onde Deus demonstrou exatamente a ajuda dele para você. Ontem eu estava com uma equipe de quiropraxia, foi o meu fisioterapeuta que me mandou. Você vai lá, esse pessoal está no final da pós-graduação, e eu quero que eles tenham a oportunidade de conhecer a sua história, e essa situação toda que você vive. Física, enxaquecas e muitas coisas mais. Disse, tudo bem, vamos lá. E eu cheguei lá, pensei que eles iam pôr a mão em mim, me virar do avesso, quebrar eu. Falei que tec, ia fazer aquela coisa nada. Gente do céu, me frustrei. Eles começaram a fazer, eram 3 mulheres, fazer tanta pergunta para mim. Sobre a minha vida. O que eu faço? Há quanto tempo? Como é que você vive? Essa é a única profissão sua? Sempre trabalhou nisso? Teve algum evento na sua vida que foi traumático? Teve. Não, assim, pesado mesmo, teve. Quando foi isso? Há uns 30 anos atrás.
um evento familiar, um acidente da minha irmã. E isso trouxe consequências durante 22 anos, até a morte dela. Eita! Aí o professor já falou, fez assim. Tem mais alguma coisa? Eu falei, tem. E aí a gente começa a lembrar de N situações da vida da gente. Só depois de tudo isso que eles vieram a fazer as abordagens dele. Nada algo invasivo, doloroso, como é o meu fisioterapeuta. Mas foi algo importante. Eles estavam lendo a minha vida e o meu corpo e as reações do meu corpo. Isso é bom, muito legal. Principalmente para quem estava estudando o Salmo 124. Porque eu estava vendo todas essas coisas para falar para os irmãos, mas não estava pensando sobre mim. Exatamente sobre as circunstâncias da vida. E depois eu cheguei em casa e fui de novo para frente do texto bíblico, para o meu computador, e fui lembrar. Falei, entendi por que eles cantavam assim, indo para o templo para festejar na presença de Deus. Não é para eles esquecerem das dificuldades, é para se lembrarem que em todo tempo Deus ajuda. Não é só o fato dele estar presente, é dele atuar. Porque se não fosse Deus, não é isso que diz o texto? Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. É como se eu chegasse e dissesse, olha, se Deus não tivesse agindo, teria tudo acontecido diferente, teria sido muito pior. Se eu não tivesse a presença e a ação de Deus na minha vida, no zelo nessa situação com a minha família, com essa pessoa e com... Qual é a situação que você enfrentou em que você se perguntou se o Senhor havia se esquecido de você? Já aconteceu alguma vez? Nossa, Senhor, está permitindo que aconteça isso na vida de um servo do Senhor. Essa pessoa ama o Senhor, essa pessoa serve ao Senhor, essa pessoa cuida do Senhor. O Senhor permite isso acontecer, esse sofrimento todo. E quando chega a morte dessa pessoa que você tanto ama? Eu me lembro quando meu amigão infartou com 30 e poucos anos, e ele trabalhava comigo, ele estudou comigo, tanto formação como pós-graduação, ele era um queridão, e ele era um homem extremamente importante no reino do Senhor. E Deus permitiu isso acontecer, e um mês depois, na UTI, aquele irmão morreu. Ficou esposa e filhos, se não fosse o Senhor naquela situação. 2 crianças, pré-adolescentes, momento da confusão e da dificuldade da vida. Eles se perderem rapidamente. Se não fosse a ajuda do Senhor. Quando o seu coração foi quebrantado para você sentir o poder do Senhor, Deus chegou e deu uma paulada em você, e você teve que ficar quietinho e ver que Ele é o Senhor mesmo, e que você tem que ficar bem humilde na presença dEle. Você está se arrogando diante de Deus, até mesmo usando Deus e a sua palavra de maneira errônea, e Deus chega e dá um basta para você. Experimentou isso? Quais problemas você ainda enfrenta em que precisa ser lembrado da capacidade de Deus de cuidar de você? Não é só no passado, acontece agora e vai acontecer amanhã. Nós precisamos ser encorajados a agradecer ao Senhor agora e sempre. Nós podemos usar o estudo desse salmo para reorientar, colocar no rumo certo o nosso coração, e nós nos prepararmos, nós ensaiarmos, aprendermos a esperança que nós temos que ter na ajuda do Senhor. Eu tenho que estar vivendo com expectativa, porque eu estou ensaiando a minha comunhão e a minha dependência do Senhor, e a minha adoração ao Senhor.
Porque caso contrário eu não vou adorar, eu vou para Jerusalém e não vou adorar. Isso é algo terrível, porque nós temos muitos crentes que não conseguem ver a ajuda e a graça do Senhor em todos os eventos da sua vida, e ele só olha as dificuldades do momento e ele murmura. E ele corre o risco até de agir como um maledicente diante de Deus. Deus me livre disso, pastor, eu não quero isso, eu também não. Mas quando a gente não percebe a ajuda do Senhor, e é isso que o Salmo está dizendo, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Quem diga, Israel que o diga. Eles experimentaram isso. Primeira coisa que eu quero te sugerir então, à luz disso. Primeiro, o que nós falamos é que nós precisamos preparar a nossa expectativa. Lembrando que o Senhor está sempre do lado. Segunda coisa, reconheça a dor. Entenda que dor é dor mesmo. Ninguém gosta de dor. Ninguém. Ninguém gosta de sofrimento. Ninguém. Só que é a consequência de uma realidade nossa. E Deus tem propósito nisso. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O verso 3 e o verso 4. Eles nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. 4. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Ele faz duas colocações aqui que têm implicações históricas, sem sombra de dúvida. Esse salmo não diminui o perigo ou a dor que eles estavam enfrentando ou que eles enfrentaram. Ele reflete sobre a situação desafiadora e perigosa que eles enfrentaram, que Israel experimentou. E essas situações difíceis, agora elas são contadas como uma forma não de murmurar diante de Deus, mas como uma forma de gratidão, de uma maneira diferente. Deus permitiu isso, mas Ele foi o Deus que não saiu da nossa intimidade. Não foi o Deus que não nos ajudou, pelo contrário, Ele ficou com a gente e Ele nos ajudou. Quando nós somos libertos de algo assustador, há uma clareza sobre o quanto você precisava da ajuda do Senhor. Você está tratando uma enfermidade e ela melhora, e você está caminhando para a cura, e você se vê livre daquilo que te comprometia, que te trazia ansiedades, dúvidas no coração, até mesmo da sua existência, e aquilo se resolve. Nossa, aquele alívio. Essa situação ela traz uma certeza. Os olhos que estavam obscurecidos com dificuldade, eles são abertos e agora uma clareza de como eu precisava da ajuda de Deus. E como Deus foi bom. Mas quando você retorna a experiências mais calmas e seguras, é fácil você perder a urgência da preparação e da adoração a Deus. Quando a gente está com tudo bem, tudo tranquilo, a gente acaba não percebendo que Deus está perto. Você está respirando agora? É a única coisa que você tem que fazer para viver fisicamente. Se você não respirar, parou, acabou, morreu. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus te deu uma capacidade, beleza. Quantos de nós descobrimos que alguns de nossos momentos mais doces de adoração vieram quando nós estávamos incrivelmente quebrantados? Gente, trabalhar com as pessoas que estão adoecidas, fisicamente e emocionalmente, o médico trabalha muito bem isso, como angustia o coração. Mas quando tudo dá certo,
aquela pessoa glorifica a Deus. É algo tão lindo. Quando nós estamos passando, estamos sendo quebrantados, mas nós continuamos tendo a perspectiva do Deus que está do lado e certeza que Ele é que ajuda, a nossa adoração é totalmente maravilhosa, ela é cheia de gozo, ela é verdadeira. Eu não posso deixar que as circunstâncias da alma tirem de mim o gozo da presença, da intimidade, da ajuda e da esperança que Deus traz para mim e que nem a morte pode tirar. Nem a vida pode tirar, nem as coisas do inferno podem tirar. Eu estou usando expressões próximas ao texto de Romanos capítulo 8. Nada pode nos separar do amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus. Nada. Quando eu tenho plenamente essa consciência, querido, tudo que eu faço é adorar a Deus com intensidade, com alegria, com verdade. Isso é bom, é o que nós devemos buscar. Os nossos momentos, muitas vezes mais doces de adoração, eles estão ligados a momentos de dificuldade. Porque Deus mostra que Ele está ali. Porque se não fosse Deus, Israel que o diga. Essa é a ideia do texto. A gente não quer viver no passado, mas é bom reconhecer as dificuldades das provações e como a ajuda de Deus esteve presente. O texto ele vai destacar 2 perigos aqui. Um deles, ser atacado e depois ser oprimido. Quando a gente olha aí para a segunda parte do versículo 2, nós descobrimos que a dor foi causada por pessoas. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, quando indivíduos, quando pessoas causaram a nossa dor. É muito ruim quando a gente tem pessoas contra a gente. É muito ruim. Ninguém gosta de ter pessoas contra a gente. Ninguém gosta. Eu tenho certeza que você não gosta. E aqui é a primeira coisa que o texto traz como exemplo. Olha, quando os nossos inimigos vieram contra nós. Esse tipo de dor é uma dor intensa. Nós não estamos falando aqui de um desastre natural ou de um acidente. Nós estamos falando da dor relacionada a pessoas que vêm contra nós. As circunstâncias específicas aqui, elas não são listadas, mas a gente sabe quando isso acontece. Quando eu estou preparando casais para o casamento, jovens para o casamento, eu digo que eles precisam aprender a se comunicar e aceitar a comunicação conjugal. O que eu digo quanto a isso? No relacionamento conjugal, eu preciso ver o meu cônjuge como o amigo. A pessoa que me ama e que jamais vai fazer algo para o meu mal. Essa é a nossa expectativa. A gente confia tanto que a gente coloca a vida da gente e a alegria da gente nas mãos do outro. Nossa, isso é pesado demais. Mas de repente essa pessoa, por amor, ela tem o direito de me questionar, de me repreender, de mostrar o erro que eu estou tendo e como eu estou caminhando nesse erro. Mas qual é a tendência da gente? Quando um fala, você logo se prepara para responder, se defender. E isso dentro do relacionamento conjugal é muito comum. A mulher que não deixa o marido falar, o marido que não deixa a mulher falar. Mas é a mulher não deixar o marido falar. Isso é verdade. Mas não quer dizer que o contrário não existe. E alguns maridos, porque elas falam muito sem parar, eles são desmotivados para falar. E quando vão falar alguma coisa, eles são rebatidos. E isso acontece demais. É autodefesa. Eu não admito alguém. E quando esse alguém está falando, eu já começo a lembrar dos erros dele. Mas você
também. Não é essa a atitude que deve existir. Se essa pessoa está te mostrando alguma coisa, abra os olhos e diga obrigado por estar me ensinando. E me ajuda, eu preciso de ajuda. Vocês são companheiros, vocês são aliados íntimos. Vocês são aliados íntimos. Aliados, ouviu a expressão? Vocês convivem as realidades uns dos outros a ponto de ser sua realidade, a do outro. Eu estou só mostrando para vocês que não é só relacionamentos de inimigos fora. Muitas vezes nós tratamos as pessoas que estão bem pertinho como se elas fossem inimigas. E aquilo nos incomoda. Mas o texto aqui está falando de inimigo mesmo. Aquele que está fazendo para derrubar. Aquele que está fazendo para te humilhar. Aquele que está fazendo para te tirar da frente. Para ele passar por cima. Além das pessoas se levantarem contra eles, há uma declaração bastante objetiva aqui. Eles teriam me engolido vivos, se Deus não estivesse conosco. Eles teriam nos engolido vivos. Já ouviram essa expressão? É uma expressão comum. Esse indivíduo veio de um jeito que se ele pudesse, ele me comia, me arrebentava todo, me engolia vivo. Dando a ideia de que é um trator vindo contra mim. É uma metáfora. Conectada como se fosse um animal gigante, bem maior do que eu, que tem uma boca muito grande, uma voracidade muito grande, uma maldade tão grande, que pode vir me engolir, me mastigar e me engolir, me despedaçar. É a declaração sobre a raiva, que parece indicar um nível de irracionalidade relacionado com o que aconteceu. O autor está mostrando algo bem grande mesmo. E eu creio que o povo de Deus tem vários exemplos disso. Todos aqueles domínios do povo de Deus, lembram? Daqueles povos que vieram, sírios, assírios, o pessoal lá do Nabucodonosor, depois vêm os medo-persas e aquela coisa, e depois vêm os gregos, e depois vêm os romanos, e aquela loucura toda, eles vêm arrebentando com tudo, matando, destruindo para ter poder sobre você. Nabucodonosor é descrito na Bíblia como um monstro engolindo o povo de Deus. Isaías capítulo 51, verso 34. Um monstro que está vindo e engolindo o povo de Deus. São inimigos, são pessoas. O autor está dizendo, olha, Israel sabe o que é esse negócio. Ele experimentou do cuidado de Deus, que nunca saiu de perto deles. Deus estava ajudando o povo de Deus. A outra figura que o texto traz é a água. O texto diz, eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Verso 4, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Repete o texto. Eu creio que aqui o texto pode estar falando de um dilúvio, pode estar falando de uma torrente de águas furiosas. O que essas metáforas descrevem? A água, muitas vezes, na Bíblia, comunica caos e desordem no Antigo Testamento. Aquela ideia de muita água vir e passar por cima. É uma coisa muito ruim quando você pensa no afogar. Você entrar na água e você não dá conta de se manter acima. Você fica afogado. É uma sensação terrível. Até você morrer. É essa linguagem que o texto traz. Existem situações na vida que nós nos sentimos como se estivéssemos vivendo no dilúvio. Existe só uma arca, e se você não estiver dentro dela, o que está de fora vai morrer. Então, o que essa ilustração aqui traz, essas declarações, é uma inundação repentina e uma destruição maciça. Se referindo ao povo de Deus, olha, veio água sobre o povo. Uma destruição avassaladora.
a gente viu como que a água é poderosa no sul do nosso país. Eu estou impressionado até hoje. E eu acho que nós nunca vamos perder aquelas imagens. As casas simplesmente parecem casas de nada, de palitinho. A água vem e leva a casa, e bate na outra, e leva o carro, e leva o que tiver pela frente. Ela não considera nada. E existe uma plantação linda de arroz, e passa alguns minutos, e cadê a plantação de arroz? Não existe mais. E os galpões que seguravam, que armazenavam arroz, já não tem mais. A linguagem aqui é de algo poderoso. Apesar da água ser mole, ela é poderosa. Ela destrói. E a Bíblia fala disso, por exemplo, em Isaías capítulo 43, no verso 2, diz assim: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. Ou essas coisas que podem destruir e causar dor, e causar morte, e causar angústia, e causar ansiedade, e causar depressão, essas coisas podem acontecer, podem vir sobre a vida de vocês. Aconteceu contra o povo, é histórico. Israel que o diga. Israel pode falar disso, de situações que eles ficaram à mercê, eles não tinham o que fazer, a não ser crer que Deus estava com eles. Ponto final. O salmista, no Salmo 69, versos 1 e 2, muito claro o texto, ele diz: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Eu fico pensando, como assim, alma, a água subir até a alma? É uma linguagem figurada, dando a ideia de que a água está conseguindo destruir a essência do indivíduo. A alma é a essência. Estou atolado num profundo lamaçal, que não dá pé. Eu estou num lugar que eu não consigo pôr o pé. Entrei em águas profundas e estou sendo arrastado pela correnteza. O salmista está dizendo: olha, eu estou como se eu estivesse num lugar, eu não estou conseguindo mais me manter, eu já não tenho mais pé, e o negócio está chegando para arrebentar a minha alma e me tirar a vida. Senhor, é um profundo lamaçal. Salva-me, ó Deus. Começa o verso de número 1. Salva-me, ó Deus, porque eu sei qual é o meu problema. Está acontecendo isso. Querido, em momento algum, falar que não está acontecendo problema nenhum resolve. Problemas existem, situações existem, ansiedades e dores existem. O texto não está dizendo não existe. A ênfase não está no não existe. A ênfase é: existem problemas, mas o Senhor nos ajuda em todos eles. A Bíblia não é o único lugar em que encontramos esse tipo de linguagem da destruição da água. Nós também expressamos: estou me afogando nessas coisas. Ou seja, elas estão passando por cima de mim. Da mesma forma que nós pensamos sobre a libertação de Deus, agora mesmo, você também pode lembrar daqueles momentos que parecia que você estava sendo engolido, você não dava mais como conta de andar. Normalmente a depressão, ela é uma enfermidade onde existe um somatório de circunstâncias e o indivíduo vai só juntando tudo aquilo e ele não consegue mais separar uma coisa da outra. E a tristeza que uma coisa e outra traz, elas comprometem outros detalhes. E eu não consigo separar mais, e aquilo me oprime, aquilo me aperta, e eu fico depressivo. É doença. Reconhecer a dor e nomeá-la é uma parte importante do louvor do Salmo. Porque eu não posso estar oprimido a ponto de perder a noção de que aquilo não é nada perto do Deus que me ajuda. Essa é uma das razões pelas quais nós amamos os Salmos.
Eles são corajosos, são honestos sobre as lutas e as dores da vida. O salmista, ele fala: Senhor, eu estou a ponto de morrer. Davi chora diante de Deus. Salomão, nos seus salmos também. O livro de Eclesiastes é um choro da alma, das dores da existência humana. Os salmos são reais, fala de uma realidade. E aqui no Salmo 124, nós vemos a dor não celebrada. Não existe celebração da dor, mas reconhecimento da dor. Eu reconheço ela. Há algo sobre entender a libertação, quando você entende completamente do que você foi resgatado. Isso é verdade em relação à nossa salvação, não é verdade? O indivíduo pode estar lá, e a morte está chegando, ele sabe que está chegando, não tem jeito. Uma das coisas mais difíceis que tem é pastorear situações de morte. Antigamente usava-se a expressão qualidade de vida. Para quem estava, vamos dar uma qualidade final de vida. A expressão está errada, é qualidade de morte. E a maior qualidade que você pode dar de morte para alguém está vivendo esses momentos últimos aqui, dando a ele esperança, é fazendo exercitar a lembrança de que Deus o ajuda hoje com salvação eterna. Nem a morte pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem vida, nem morte, nem altura, nem profundidade, nenhuma coisa. Quanto mais você entende e se maravilha com a graça de Deus na sua vida, mais você reconhece quantos problemas você teria sem a ajuda de Deus. Como é terrível alguém não ter esperança alguma de vida eterna. É terrível. Porque ele se sente abandonado. A maturidade espiritual, que é algo que todos nós queremos ter, ela envolve crescer cada vez mais com o que você experimentou e como Deus te salvou. Isso nos amadurece. O Senhor, Ele resgata as pessoas de coisas que parecem completamente esmagadoras e impossíveis. Este salmista, ele ensaia, ele lembra, ele se prepara para os problemas do futuro, lembrando da fé e daquilo que Deus lhe deu no passado. O salmista, ele nos ajuda a aceitar a ajuda do Senhor, ensaiando nossa esperança e reconhecendo nossa dor. E por último, eu louvo o nome do Senhor. Olha só o verso 6, 7, 8. Bendito seja o Senhor. Depois de mostrar a dificuldade e a realidade também da presença de Deus, o salmista chega diante de Deus e diz: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Eles vieram me mastigar como um monstro, mas Deus foi lá, enfiou a mão e disse: isso aí tem tempo certo, vem cá, vou levar vocês. A nossa alma, verso 7, foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nos vimos livres, saímos voando novamente. A gente estava ali preso, totalmente sem expectativa. E o que aconteceu? Era como pássaros aprisionados. E Deus veio e cortou. E o verso 8 diz: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Vocês percebem, os versos iniciais mostram a realidade da dor, a realidade da presença de Deus e o louvor a Deus, porque no momento da dor, Ele cuidou de nós. E agora, Ele continua cuidando. E o que eu posso fazer? Glorificar a Deus. O que mais oprime o coração de um ser humano, cristão ou não, é não ter razão, não ter motivo,
para ter alegria em meio às dificuldades. E somente um servo de Deus, salvo por Cristo Jesus, ele tem alegria apesar da dor. Bendito seja o Senhor. É uma maneira comum do povo de Deus expressar louvor e gratidão a Deus. É o que o salmista está ensinando para nós. Mas há algo interessante aqui. Deus é louvado pelo que Ele faz ou por Ele não fazer. O texto aqui, Deus está sendo louvado porque Ele permitiu a dor. Olha, eles vieram como animais vorazes para devorar a gente. Como água que passa por cima da gente, mata a gente, mata até a alma da gente. Veio como um passarinheiro que prendeu a gente. O salmista, ele está exaltando as dificuldades. E em meio a isso ele diz, maior do que tudo é Deus. Ele não está esquecendo, mas ele está se lembrando, e ele agradece a Deus até pelas dificuldades, pela dor, pela angústia, pela dúvida, porque no Senhor existe livramento, vitória, perseverança, esperança. As outras coisas são deixadas de lado. O autor, ele é abençoado por não dar ao seu povo como presa aos inimigos. Ele adora a Deus e diz, Senhor, o Senhor não me deixou como presa. Só me tirou, eles não conseguiram comer a gente. A gente estava quase morrendo ali com a água por cima da cabeça do Senhor. E o Senhor usou a arca e nos libertou. O Salmo 124, ele adora o Senhor à luz do que poderia ter acontecido. Poderia ter sido pior. Mas aquilo funciona para o meu crescimento e para glorificar a Deus. É uma forma diferente de ver a vida e adorar a Deus. É uma forma diferente de ver o sofrimento e a dor. É uma forma diferente que só pode existir na mente e no coração, atingidos pela verdade de Deus. Na vida de um servo do Senhor. Houve certamente muitas situações que Israel poderia apontar em sua história em que essa libertação aconteceu. Mas eu acho importante reconhecer que não houve maior libertação de uma situação impossível do que a nossa libertação do pecado por meio da morte e ressurreição de Cristo. Paulo, ao dizer isso, ele diz em Efésios capítulo 2, concluindo no verso 12 e 13, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Deus de Israel, e estranhos às alianças da promessa. Vocês nem entendiam, nem sabiam que Deus tinha uma aliança para o seu povo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vocês não tinham nada, não eram nada, não conheciam Deus e nada. Mas agora, em Cristo Jesus, diz Paulo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. O que nós somos chamados a lembrar? Paulo está aqui ensaiando o povo, ensinando o povo. Ele está dizendo, olha, lembrem-se da graça. Foi ela que foi colocada sobre a vida de vocês, porque Deus está sempre perto do seu povo e está cuidando. A situação de vocês antes era desesperadora, sem ajuda, mas agora vocês têm a Cristo. Por que nós adoramos a Deus? Porque Ele é o Criador do universo. É a última expressão do Salmo 124. A ajuda do nome do Senhor não era um conceito novo para o povo de Deus. Eles sabiam que o seu Deus era Criador. Eles conheciam as histórias da sua libertação, das suas libertações. Eles conheciam os milagres e as muitas vezes que Deus os libertou.
Mas caminhando até o templo, indo para Jerusalém, eles vão usar tudo isso. Eles caminham até o templo, e é espiritualmente útil eles ensaiarem a adoração que eles vão fazer dentro do templo, se lembrando de que Deus era com eles. Se lembrando das dificuldades, não para murmurar ou reclamar, mas sabendo que poderia ter sido muito pior se Deus não tivesse ajudado e libertado. Eles não estariam ali. As dificuldades, elas apenas revelam a extensão da nossa necessidade de Deus. Lembre desta frase. As nossas dificuldades apenas revelam a extensão da nossa necessidade de Deus. Quando você tiver qualquer dificuldade, lembra que isso deve mostrar para você que quanto maior é a sua necessidade, maior é a convicção que você tem que ter do Deus que pode te ajudar. Porque Ele já mostrou que Ele ajuda. O nosso problema é que tendemos a esquecer nossa necessidade da ajuda de Deus até que os problemas venham. Mas a nossa ajuda, diz o texto, está no nome do Senhor. Que Deus nos pastoreie assim. Que o Senhor nos aconselhe com a sua palavra para a sua glória e o nosso bem. Vamos orar. Santo Deus, dê-nos o entendimento desta visão, esse entendimento que o salmista tem do sofrimento, para nos aproximarmos do Senhor com confiança, esperança e louvor nos nossos lábios. Senhor, o Senhor conhece as lutas de cada um dos teus servos, das limitações que nós temos na nossa própria fé, e pedimos, alarga a nossa compreensão do Senhor, aumenta a nossa alegria em depender do Senhor, a fim de que possamos dizer, como o salmista Davi, não fosse o Senhor que esteve ao meu lado. Em nome de Jesus eu quero implorar. Amém.